Bom dia a todos. Eu quero convidá-los para abrirmos a palavra de Deus mais uma vez no livro de Êxodo, capítulo de número 20. Êxodo 20. Versículo 14. Êxodo 20, versículo 14, que diz: Não adulterarás. Não adulterarás. Nós vamos hoje dar continuidade à exposição deste mandamento. Vamos orar ao Senhor, pedindo a Ele o seu auxílio nesse momento para as nossas vidas. Oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, amado e bondoso Pai, graças te rendemos pela oportunidade de estarmos reunidos mais uma vez para aprendermos de Ti, nesse dia tão especial para nós, o dia do Senhor. Aqui, Senhor, nos encontramos para nos debruçar sobre a Tua lei. E a nossa esperança e expectativa, Senhor, é que o Teu Espírito possa estar nos ensinando, Ele mesmo, que inspirou os autores bíblicos a escreverem a Tua palavra. Que Ele possa, ó Deus, ser o nosso preceptor divino, aquele que nos ensina, aquele que nos esclarece a Tua palavra. Abençoa-nos para que possamos avançar na compreensão da Tua lei, em especial neste mandamento que estamos estudando, o 7º mandamento: não adulterarás. Nos ajuda a compreendermos como o Senhor deseja que obedeçamos este mandamento. Assim eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Veja, meus queridos, no último domingo começamos um estudo no 7º mandamento: não adulterarás. Nós tivemos a oportunidade, queridos, de aprendermos verdades preciosas a respeito deste mandamento. Nós aprendemos que enquanto o 6º mandamento ele protege a santidade da vida, o 7º mandamento tem como propósito proteger a santidade da sexualidade humana. Nós vimos na semana passada, no domingo passado, o que Deus exige do homem, o que Deus exige da mulher com respeito ao 7º mandamento, tendo como roteiro a pergunta 138 e sua resposta do Catecismo Maior de Westminster. Nós aprendemos aquilo que Deus requer, os deveres concernentes a este mandamento. Aprendemos que Deus exige de nós a pureza de vida e de coração. Vimos que Deus também exige a vigilância dos olhos e de todos os sentidos. Vimos que Deus também exige de nós o não acompanhar pessoas lascivas, não ter como amigos íntimos pessoas que vivem no pecado, mas buscarmos viver ao lado de pessoas piedosas, de pessoas santas. Vimos que Deus exige também o vestir-se recatadamente. Vimos que Deus exige o casamento, que Deus exige o amor conjugal, a coabitação para aqueles que estão casados. E por último, nós também vimos a fuga das ocasiões de pecado e a resistência ativa às tentações. Então, basicamente, foi o que nós vimos na semana passada sobre o que Deus requer de nós quanto ao 7º mandamento. Hoje nós continuaremos o aprendizado abordando a pergunta 139 do nosso Catecismo Maior, que trata a respeito dos pecados que são proibidos aqui no 7º mandamento. Então, se na semana passada nós tivemos a oportunidade de abordarmos esse lado positivo do mandamento,
aquilo que Deus requer de nós, os nossos deveres para com Deus referentes ao sétimo mandamento, hoje estudaremos o aspecto negativo, quais são os pecados que devem ser evitados, quais são as proibições que o sétimo mandamento traz para nós. E como eu disse, faremos isso com base na pergunta 139 do Catecismo Maior e da sua resposta. Então, eu vou ler, como sempre faço, vou ler aqui a pergunta e a resposta 139 do Catecismo Maior. Quais são os pecados proibidos no sétimo mandamento? Resposta: os pecados proibidos no sétimo mandamento, além da negligência aos deveres que ele exige, são adultério, fornicação, estupro, incesto, sodomia e toda concupiscência antinatural. Toda imaginação, pensamento, propósito e sentimentos impuros, toda comunicação corrupta ou torpe, ou ouvi-las, olhares lascivos, comportamento impudente ou leviano, vestuário indecoroso, proibição de casamentos lícitos e a permissão de casamentos ilícitos, permitir, tolerar ou manter locais de prostituição e a eles recorrer, enredar-se com votos de celibato, retardar indevidamente o casamento, ter mais de um cônjuge ao mesmo tempo, o divórcio ou o abandono injusto, ociosidade, glutonaria, bebedice, acompanhar-se de pessoas corruptas, canções, livros, figuras, danças e espetáculos lascivos, todos os demais estímulos à impureza, atos de impureza contra nós mesmos ou contra outros. Ok? Então essa é a resposta que nós estaremos abordando hoje. Veja, ela é uma resposta extensa, eu não vou abordar todos os aspectos que são mencionados nela, até porque alguns já foram tratados na semana passada, quando eu tratei sobre os deveres e acabei também falando dos pecados que devemos evitar, certo? Então eu vou selecionar aqui alguns pecados que precisam ser evitados, que nós não vimos na semana passada e que são próprios para o tempo que nós temos, tá bom? Então, em primeiro lugar, devemos evitar toda forma de pecado sexual que distorce o bom propósito de Deus para o ser humano. Nós, primeiramente, vamos observar que o catecismo vai trazer esse princípio. Devemos evitar toda forma de pecado sexual que distorce o bom propósito de Deus para o ser humano. Você vai observar como é que o catecismo começa aqui a resposta. Veja só, ele diz assim: os pecados proibidos no sétimo mandamento, além da negligência aos deveres que ele exige, que foi o que nós vimos na semana passada, certo? São adultério, fornicação, estupro, incesto, sodomia e toda a concupiscência antinatural. Então, observe que o Catecismo Maior, ele vai aqui, como é praxe do catecismo, ele vai tratar dos pecados proibidos no sétimo mandamento, ele vai ampliar o entendimento bíblico a respeito daquilo que Deus condena neste sétimo mandamento. Ele vai mostrar que Deus condena sim o ato em si de adultério, mas também Deus vai condenar toda e qualquer distorção da sexualidade que foi criada por ele. Então, a sexualidade, ela foi criada por Deus para ser vivida da maneira que Deus mesmo estabeleceu, ou seja, de uma maneira santa, dentro do casamento, entre um homem e uma mulher. Quando a sexualidade ela é usada fora dos limites santos estabelecidos por Deus, ela acaba deixando de ser aquele instrumento que glorifica a Deus
aquela dádiva, aquela bênção que é para o ser humano, e ela acaba se tornando em um pecado, em uma ofensa, em um instrumento que vai trazer culpa, que vai trazer opressão, que pode trazer a própria violência e um terrível prejuízo espiritual. São consequências de se viver a sexualidade fora dos padrões que Deus estabelece na sua palavra. Por isso, o catecismo ele vai listar aqui pecados que variam desde práticas ilícitas até abusos violentos, mostrando que tudo isso, todos esses pecados, eles têm algo em comum, eles violam a ordem criada por Deus, eles violam o propósito de Deus para o casamento e para a sexualidade humana, eles violam a santidade na vida do ser humano, certo? Então nós vamos ver aqui cada um desses pecados que são mencionados aqui. Vejamos primeiro o adultério. Veja, o adultério, ele viola diretamente a aliança do casamento, que nas Escrituras ela vai ser apresentada como um reflexo da relação entre Cristo e a igreja, certo? Então, viola esta aliança. Por isso a Escritura ela vai trazer em várias passagens e de forma assim muito clara que Deus condena o adultério. Por isso que nós vamos ver, por exemplo, sendo colocado aqui nos 10 mandamentos, Êxodo 20, verso 14, não adulterarás. É uma ordem clara. Você vai ver que quando a lei ela é repetida em Deuteronômio, capítulo 5, no verso 18, esse mesmo mandamento será novamente mencionado, não adulterarás. Você vai perceber também que a própria lei civil de Israel condenava o adultério, inclusive colocando como pena a morte, tanto para o homem quanto para a mulher que adulterasse. Você vai ver também Provérbios, capítulo 6, verso 32, dizendo assim: o que adultera com uma mulher está fora de si, só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Então, veja a advertência clara da palavra de Deus contra o adultério. Você vai ver também em Hebreus, capítulo 13, verso 4, dizendo assim: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como um leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Então, eu poderia citar várias outras passagens que, de forma clara, expõem que essa prática, ela é um pecado que Deus abomina. Um adultério é um pecado que Deus abomina. E isso você vai encontrar de forma muito vasta nas Escrituras, ok? Entretanto, queridos, como eu disse, o catecismo ele vai ampliar a nossa percepção do sétimo mandamento, incluindo também outras práticas, como por exemplo a fornicação, ou seja, a relação sexual antes do casamento. E a fornicação, ela por sua vez banaliza a sexualidade quando ela faz uso da sexualidade sem o compromisso matrimonial. Paulo ordena que o crente fuja, que o crente não caia nesse pecado. Ele vai dizer lá em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 18, fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. E aqui pode ser muito bem aplicado para o pecado da fornicação.
Então, esse é um pecado que também constitui-se em quebra do sétimo mandamento. O catecismo ainda menciona a relação sexual sem consentimento, que também é uma prática abominável aos olhos do Senhor. Aqui o catecismo menciona como estupro. Nós temos nas Escrituras alguns relatos que tratam a respeito desse tipo de pecado, da relação sexual sem consentimento. Você tem, por exemplo, o pecado de Aminon contra Tamar e outras passagens também que nós poderíamos mencionar, certo? Então, Deus, Ele condena tal prática. E a palavra de Deus, ela mostra que o coração do homem, ele é tão perverso depois da queda que ele é capaz de cometer um crime como este, um pecado tão terrível como este. Então a Bíblia, ela deixa claro que o ser humano caído, ele é capaz de coisas horríveis. Infelizmente, depois da queda, faz parte da realidade caída do ser humano. O incesto também é mencionado, o incesto que viola os limites familiares estabelecidos por Deus. Deus estabeleceu limites dentro da família com o propósito de proteger, de cuidar, de que haja honra mútua dentro da família, de modo que aqueles que cometem o incesto acabam pecando contra Deus, pecando contra si mesmo, contra o próximo, e trazendo também profundas consequências para a vida da sociedade. De modo que você vai ver que na lei civil de Israel também tem uma porção, lá em Deuteronômio capítulo 27, do 20 ao 23, que fala justamente sobre esta prática. E ali você vai encontrar Moisés listando vários tipos de relacionamentos que são proibidos por conta do grau de parentesco. Outro pecado que deve ser evitado é a sodomia, mencionado também pelo catecismo. Refere-se a práticas sexuais contrárias à ordem natural criada por Deus, a prática sexual entre pessoas do mesmo sexo. O termo sodomia, ele vem do relato bíblico de Sodoma. Os irmãos lembram da história de Sodoma, lá em Gênesis capítulo 19, especialmente do verso 4 ao verso 5, é dito que os homens daquela cidade, eles abordam Ló e dizem assim: mas antes que se deitassem os homens daquela cidade, cercaram a casa, os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados, e chamaram por Ló, e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os fora a nós, para que abusemos deles. Então, essa é uma prática condenada por Deus, a relação sexual entre pessoas do mesmo sexo, conforme também você vai encontrar em Levítico 18, verso 22, Levítico 20, verso 13, Romanos 1, verso 26 e 27. Todos esses textos condenam esse tipo de prática. Paulo afirma também, lá em 1 Coríntios, capítulo 6, do 9 ao 10, o seguinte: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Então, queridos, nós vamos ver aqui que Deus condena essa prática, que infelizmente nos nossos dias é extremamente normalizada e, por que não dizer, incentivada
em nossa sociedade, mas que aos olhos do Senhor constitui-se em quebra do 7º mandamento. Por fim, o catecismo ainda conclui a lista dizendo assim: em toda concupiscência antinatural, isto é, são proibidos todos os desejos e todas as práticas desordenadas que distorcem o propósito de Deus para essa área da vida do ser humano. Ok? De modo, queridos, que diante disso, nós aprendemos que uma vez que Deus é o Criador do ser humano e o Criador também da sexualidade humana, então é Deus quem de fato dá as diretrizes, é Deus quem estabelece os limites, é Deus quem coloca o propósito da sexualidade. Não somos nós que definimos essas coisas. Não é o ser humano, com base nos seus desejos, nos desejos do seu coração corrupto, que vai normatizar a questão da sexualidade. Vivemos em um contexto no qual a cultura, ela não apenas tolera, mas ela celebra as formas de sexualidade que a lei de Deus condena. Se não todas, grande parte delas. E desde que, meus queridos, a outra pessoa consinta naquele tipo de relação, para a sociedade está tudo bem. Quando na verdade, aos olhos de Deus, não é assim. E essa área da vida humana, ela não é tratada nas Escrituras como sendo uma área sem importância. Deus se preocupa sim com essa área, tanto é que Ele traz leis que vão justamente serem o padrão a ser seguido para nós. Então a Escritura nos ensina que o critério não é apenas o consentimento humano, mas a conformidade com a vontade revelada de Deus, ou seja, precisa estar de acordo com os parâmetros da palavra de Deus. Aquilo que a nossa cultura chama de liberdade, muitas vezes na palavra de Deus vai ser chamado de escravidão. Certo? Então, Deus, Ele age assim, não porque Ele é um juiz repressor, alguém que está de alguma forma desejando tirar o prazer, a alegria, a felicidade do ser humano. Não é isso. Esses limites, eles são manifestações de uma proteção amorosa de Deus para a vida do ser humano. Não é à toa que aqueles que avançam esses limites acabam pagando as consequências. Segundo, continuando, a proibição de casamentos lícitos e a permissão de casamentos ilícitos contrariam o 7º mandamento, certo? Então, o Catecismo Maior menciona essas duas práticas erradas: proibir casamentos lícitos e permitir casamentos ilícitos. Em ambos os casos, temos uma distorção que ataca diretamente a ordem estabelecida por Deus. O casamento é uma instituição divina que foi dado como uma dádiva de Deus para o ser humano antes da queda, certo? De modo que ele foi dado ali no Éden para a glória de Deus, para a alegria do homem, para o companheirismo, para a pureza, para o auxílio mútuo, para a geração piedosa que viria daquela relação entre o primeiro casal. Então, ali nós vimos que Deus instituiu a relação sexual como uma maneira de procriação da raça humana e não havia nenhum pecado nisso. Assim como não há pecado quando é feito de maneira santa dentro do casamento também.
certo? Mas você vai perceber que algumas pessoas acabam proibindo o casamento como se o casamento fosse uma condição, não é, inferior, ou uma condição que de algum modo fosse pecaminosa. E ao fazer isso, pessoas, religiões, acabam impondo um fardo sobre o ser humano que Deus não colocou. Deus não colocou esse fardo sobre o ser humano. Claro, tem pessoas que elas têm o dom do celibato, isso é fato. E a essas pessoas Deus as capacita a viverem solteiras. Mas se a pessoa ela não tem esse dom, e alguém, seja uma pessoa ou uma religião, diz que essa pessoa ela precisa viver sem casar, ela vai estar impondo um fardo que Deus não impôs sobre aquela pessoa, certo? Negando um meio legítimo de santificação e proteção contra a imoralidade. Ok? Paulo, escrevendo a Timóteo, afirma: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento. 1 Timóteo 4, do 1 ao 3. Então Paulo trata essa proibição do casamento como sendo um ensino falso, que de fato é um ensino antibíblico. E não há nenhum problema naqueles que têm o dom do celibato, mas uma imposição religiosa que transforma um dom divino, que é o casamento, em algo que é supostamente impuro, está completamente errado. Não tem base bíblica, certo? O apóstolo Paulo, ele deixa claro que o casamento é criação de Deus e deve ser recebido por nós com gratidão e não com esse tipo de questionamento, esse tipo de suspeita espiritual, vamos dizer assim. Em 1 Coríntios, capítulo 7, verso 2, ele diz assim, Paulo escrevendo aos Coríntios: mas por causa da impureza, cada um tenha a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Ou seja, o que é que Paulo está dizendo aqui? Ele está mostrando que o casamento é um meio ordinário de preservação da pureza. Proibi-lo é abrir espaço para a quebra do sétimo mandamento. Ok? Então, isso é algo que nós precisamos deixar claro. Você vai ver pessoas que muitas vezes que têm sobre si essa imposição, acabam caindo em pecados terríveis, vivendo na impureza de forma obscura, de forma não revelada, porque de fato não é um requerimento do Senhor para a vida dela, mas foi imposto sobre ela. Ela acredita que é daquela forma, acha que pode viver, mas acaba que não consegue, acaba caindo na impureza. Um exemplo também importante para que a gente possa tratar é esse que nós estamos mencionando aqui, né, que você vai perceber na Igreja Católica em relação aos sacerdotes. Então, eles proíbem os padres de casar e essa proibição ela é arbitrária segundo as Escrituras.
e volta e meia você vê casos de pessoas, de padres que acabam caindo no pecado da impureza sexual por conta dessa questão de ser privado a eles o casamento, um meio legítimo de santificação nessa área, certo? Mas veja, o sétimo mandamento também fala que nós devemos também não concordar com casamentos que são ilícitos. Se por um lado eu não devo proibir o casamento lícito, eu também não devo concordar com o casamento ilícito. E nas escrituras você vai ver um tipo de casamento ilícito que é o casamento misto, um exemplo, certo? Então, Paulo escrevendo aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 6, 14 e 15, ele diz assim: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade. Então, o casamento, meus queridos, é o jugo mais íntimo e permanente que existe. Então, você precisa entender que você tem que ter esse cuidado, certo? De casar com alguém que também seja não apenas uma pessoa nominalmente crente, uma pessoa que, fulano é batizado na igreja. Não é isso. Você deve casar-se com alguém que dá evidências de conversão. Evidências. Certo? Alguém que seja crente, que queira lidar com os problemas no casamento como um crente. Isso é muito importante. Por outro lado, Paulo vai dizer aqui em 1 Coríntios capítulo 7, verso 39, se ele condenou o julgo desigual, ele vai dizer em Coríntios 7, verso 39, o seguinte: a mulher está ligada enquanto vive ao marido, contudo, se o marido morrer, fica livre para casar-se com quem quiser, somente no Senhor. Ou seja, essa expressão que Paulo utiliza aqui, somente no Senhor, é uma restrição positiva. Você está livre, a viúva está livre para casar, mas dentro dos limites estabelecidos pelo Senhor. Ou seja, no Senhor, ou seja, com alguém que de fato serve ao mesmo Senhor. Ok? O profeta Amós afirma um princípio importante que pode ser muito bem aplicado ao casamento. Amós 3:3. Andarão dois juntos se não tiverem de acordo? Então, veja, o casamento, meus queridos, ele exige uma concordância. Uma concordância em valores, em direção, em propósito. Quando um vive para a glória de Deus e o outro não, a divergência vai ser manifesta nas mais diversas áreas da vida. Se você vive para a glória de Deus e a pessoa com quem você quer se casar não vive, você vai ter dificuldades, por exemplo, na criação dos filhos, nas prioridades financeiras, no uso do tempo, no culto, em vir para a igreja. Então, você precisa estar atento. Você que vai casar, case-se no Senhor. O sétimo mandamento é violado tanto quando proibimos o que Deus permite, quando permitimos o que Deus proíbe. Deus não proibiu o casamento, ao contrário, Ele instituiu como uma bênção, como uma proteção, como um meio legítimo de santificação. Entretanto, a liberdade cristã nunca é autônoma, absoluta, mas liberdade somente no Senhor. Então você vai ver os dois aspectos. Nós não podemos, se por um lado proibir aquilo que Deus concorda, mas também não podemos
concordar e dizer que é certo aquilo que Deus proíbe. Então, você que é jovem, que é solteiro, veja, ouça bem esses conselhos, esses preceitos, esses princípios que nós estamos trazendo aqui. Não vejam os limites bíblicos como obstáculos à sua felicidade, porque você pode cair nesse erro. Mas veja como sendo Deus protegendo você. Casar-se fora da vontade revelada de Deus não é um ato de fé. É aquele chamado casamento, o pessoal fala casamento missionário. Eu vou me converter porque eu vou conseguir, eu vou casar com ele porque eu vou conseguir convertê-lo. Veja, isso não é demonstração de fé, isso é presunção. É presunção. Certo? Então confie que o Senhor, Ele não nega o que é bom para aqueles que são seus servos. Se Ele está dizendo a você, não vá por esse caminho, é porque Ele quer o melhor para você. Certo? E as pessoas sempre vão dizer, pastor, mas tem aquela exceção, eu sei. Existem pessoas que sim, casaram-se com pessoas que são incrédulas e essa pessoa depois se converteu e acontece sim. Não duvido que isso aconteça, mas isso é exceção, isso não é regra. E veja, nós não somos chamados a vivermos com base nesse tipo de pensamento pragmático. Se aconteceu com a fulana, por que não pode acontecer comigo? Não. Primeiro que a Bíblia diz que é errado. Então, só por isso você já deveria estar consciente de que você não deve dar esse passo. Tá bom? Terceiro, o catecismo também vai falar sobre a monogamia. A monogamia é a ordenança divina para o casamento. Portanto, a poligamia é errada e não é sancionada por Deus. Então, Deus instituiu o casamento monogâmico. A poligamia nunca foi instituída por Deus. É um pecado contra Deus. Certo? O catecismo também vai dizer justamente isso. Ter mais de um cônjuge ao mesmo tempo. Em outras palavras, ele está condenando a poligamia. A poligamia ainda não é que seja registrada em alguns relatos bíblicos. Ela nunca foi instituída por Deus, ela nunca foi o ideal de Deus. Nunca foi a vontade de Deus para o ser humano que um homem fosse casado com muitas mulheres, que uma mulher fosse casada com muitos homens, certo? E sempre que você vê os relatos bíblicos, as narrativas bíblicas, não pense que aquilo ali é uma permissão para que você possa imitar também, certo? Você vai observar que sempre que há poligamia, há conflito, há dor, há desordem. Por quê? Porque está fora do que Deus havia planejado. Desde a criação, Deus estabeleceu o casamento como uma união monogâmica, exclusiva e permanente. A presença da poligamia nas Escrituras não significa aprovação divina e nem que ela é o ideal divino para o casamento. Você vai ver desde o Éden que Deus criou um homem e uma mulher. Deus não criou um homem e duas mulheres, ou ao contrário, um homem e uma mulher, certo? Embora a poligamia apareça em alguns relatos do Antigo Testamento, ela nunca foi apresentada como sendo o ideal divino, mas como uma concessão dentro daquele contexto marcado pela queda, certo? Então, havia ali a poligamia, Deus não concordava, mas Deus pacientemente suportou na vida de alguns dos seus servos. Sempre que surge, seus frutos são dor, rivalidade, injustiça, desordem familiar. Você vai observar isso, por exemplo, em vários casos. No caso de Abraão, Abraão experimenta conflito entre Sara e Agar, Gênesis 16, 21.
Jacó vive a rivalidade ali profunda entre Lia e Raquel, que se estende inclusive para os seus filhos. Gênesis 29 e 30, você vai ver nesses capítulos sendo relatado isso. Davi colhe desordem moral e familiar. Salomão tem o seu coração desviado por suas muitas mulheres que lhe seduziram o coração e que lhe fizeram caminhar por maus caminhos. 1 Reis 11, do 1 ao 4. Então esses relatos, eles não normalizam a poligamia, ao contrário, funcionam como advertências da palavra de Deus, mostrando as consequências de você se afastar do plano criado por Deus desde o Éden. Ok? Então, o fato de que algo é registrado nas Escrituras não significa que seja aprovado por Deus, certo? A Bíblia, ela é honesta ao revelar o pecado dos homens de Deus, das mulheres de Deus, justamente para nos advertir, para que nós não venhamos a cometer os mesmos erros que eles, para nos mostrar que eles não eram perfeitos, que eles também tinham pecados como nós os temos. Então, cuidado com essa falsa interpretação das Escrituras. Veja, se você pega um texto fora do contexto, sem levar em consideração o princípio todo das Escrituras, você pode criar ensinos falsos, práticas abomináveis, como essas aqui. Inclusive, há várias religiões que concordam com a poligamia com base nas narrativas bíblicas, que servem não para nos incentivar a essa prática, mas para nos advertir contra essa prática, nos mostrando os resultados de fugirmos do padrão estabelecido por Deus, como as consequências certamente elas sobrevêm, além de ser um pecado contra Deus que é mais grave. Quarto, também aqui nas proibições do 7º mandamento, o catecismo também menciona o divórcio, quando ele diz assim: o divórcio é contrário, esse é o quarto ponto, o divórcio é contrário à instituição divina do casamento e jamais deve ser permitido senão com base bíblica. Esse é o quarto ponto, certo? O catecismo menciona divórcio e o abandono injusto, certo? Então, esses são pecados que também violam o 7º mandamento. Essa aliança de companheirismo que é estabelecida diante de Deus, diante dos homens, não é apenas um contrato, certo? O casamento envolve promessas solenes feitas diante de Deus, e a sua ruptura injustificada atinge não só o cônjuge, mas a própria fidelidade à palavra de Deus. A Escritura reconhece que o pecado humano pode tornar algumas situações profundamente difíceis, certo? Contudo, ela nunca apresenta as Escrituras o divórcio como sendo algo trivial ou algo que seja a vontade deliberada de Deus. O divórcio ele é uma permissão de Deus, por causa do pecado, por causa da dureza do coração do homem. Então você vai perceber claramente isso. A questão do divórcio também um outro fator que nos nossos dias tem sido normalizado e tido como sendo algo extremamente comum, e você divorcia por qualquer motivo, de modo que até as leis elas facilitam para que a pessoa possa se divorciar com extrema celeridade, certo? Em todos os casos.
Então, veja, quando o rompimento do casamento ocorre sem base bíblica, ou seja, sem ser pelos motivos que a Bíblia apresenta como sendo razões que de fato justificam o divórcio, quando ele acontece, por exemplo, por egoísmo, por conivência, por desejo de autonomia, veja, esse tipo de divórcio, ele não está sancionado na palavra de Deus. Jesus afirma o caráter permanente do casamento. Ele reconhece que existem situações em que o divórcio ele é permitido, mas ele mostra claramente que o plano original de Deus não era esse. Em Mateus 19, do verso 8 ao 9, é dito assim: de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Eu, porém, vos digo, quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Então, veja, Jesus menciona aqui uma das razões pelas quais o divórcio ele é permitido segundo as Escrituras, certo? É quando há relações sexuais ilícitas, quando há um adultério, vamos dizer assim, certo? Então, nesses casos, não é que imediatamente quando há uma relação assim, quando há um adultério, isso deva implicar em divórcio, mas abre a porta para o divórcio. A parte que foi ofendida, ela pode pedir o divórcio, é um direito que ela tem, mas sempre as Escrituras elas vão nos orientar a buscar tratar da situação para que seja restaurado o casamento. Mas, como nós sabemos, há casos em que não há condições, então, nesses casos, o divórcio é permitido, ok? Há uma outra situação em que o divórcio é permitido, certo? Que encontra-se lá em 1 Coríntios capítulo 7, verso 15, quando o apóstolo fala às mulheres cristãs, cujos maridos eram descrentes, em que, por elas terem se convertido ao cristianismo, esses maridos resolveram, então, abandoná-las. Ele diz assim, 1 Coríntios 7, 15, mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Então, o contexto era esse. Como naquela época pessoas se convertiam e isso tinha uma implicações muito grandes para as suas vidas, inclusive no âmbito familiar, né? Muitos cônjuges não queriam mais conviver com aquela pessoa porque ela tinha se convertido e simplesmente a abandonavam. Nesses casos, o apóstolo vai dizer assim: se o descrente quer apartar-se, se aparte, certo? Outra situação que a gente pode também incluir aqui nesse apartar-se é quando há situações em que há violência doméstica, onde a vida da pessoa ela está em risco. Então pode ser enquadrado aqui também nesse princípio de abandono do lar, porque de fato o marido ele não está agindo como Deus estabeleceu para que ele agisse, ou a mulher também, né? Então constitui-se em abandono do lar. Agora, qual é a causa do divórcio? Quando Jesus está falando aos seus ouvintes, ele diz assim, lá em Marcos 4, 6. Tornaram eles: Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhe disse: por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Certo? Então, Jesus vai falar aqui sobre a causa do divórcio, que é
o endurecimento do coração do homem. E quando nós examinamos as Escrituras, meus queridos, nós percebemos que o coração endurecido, ele está associado a atitudes de insensibilidade, atitudes de teimosia, atitudes de obstinação. É um coração endurecido. Quais são as características de um coração endurecido? Está muito ligado a isso: insensibilidade, obstinação, teimosia, certo? Então, o coração endurecido é esse coração seco, é esse coração enrijecido, sem perdão, sem graça, sem misericórdia. É esse tipo de coração que vai ocasionar o divórcio. E esse processo e esse endurecimento de coração, ele acontece muitas vezes, ele vai acontecer por meio de um processo gradual. É interessante porque o endurecimento do coração, ele não vai acontecer de um dia para o outro, do dia para a noite, por exemplo. Quando as pessoas elas se casam, o coração delas não está endurecido, está amolecido, eles se derretem em carinhos, em elogios, em amor, né, demonstrado em afetos e tudo mais. Mas muitas vezes, com o passar do tempo, começam a surgir as características deste coração: a falta de perdão, o rancor, a falta de comunicação, a falta de humildade e outras situações que vão acumulando-se, certo? E o coração vai endurecendo. Aos poucos ele vai endurecendo. E em muitos casos, quando isso não é devidamente tratado, vai redundar em divórcio, certo? Quais são as características de um coração endurecido? Como é que isso se manifesta até chegar no divórcio? Primeiro, se recusar a admitir os próprios erros. Um coração endurecido, ele não reconhece que ele está errado. Um coração endurecido, ele não pede perdão ao seu cônjuge. Um coração endurecido, ele sempre foge, ele procura justificar os seus atos, ele nega. O defeito sempre está no outro, nunca nele. Então isso é um coração endurecido. Quando confrontado, ele foge, nunca admite o seu erro. Então isso é um tipo de atitude que vai sendo no casamento algo difícil de ser administrado. Segundo, o coração endurecido, ele se recusa a perdoar o seu cônjuge pelos seus erros, pelos erros cometidos. Então ele não perdoa, seja faltas grandes, sejam faltas pequenas, é sem misericórdia. Ele não aceita ser corrigido, ele fica irritado e aborrecido quando ele é confrontado. Então, não há no coração endurecido um desejo realmente de perdoar, de resolver a situação. Ele não gosta de ser confrontado, rejeita a possibilidade de Deus estar falando com ele por meio do seu cônjuge. Essa é uma outra característica do coração endurecido. Ele não aceita que Deus possa estar usando o seu cônjuge para tratar pecados em sua vida. Isso, meus queridos, é muitas vezes mais difícil para nós homens, especialmente quando Deus usa as nossas esposas de maneira bíblica para nos tratar. Mas isso também acontece com mulheres, certo? Quarto, o coração endurecido, ele alimenta rancor e desejo de vingança. Veja, ele fica calado, ele guarda o ressentimento, ele não trata da situação, certo?
Quinto, ele não se deixa ensinar, corrigir, advertir. Ele rejeita a instrução, certo? Não aceita ajuda. Não reconhece que Deus pode estar usando outra pessoa para tratar dele. Às vezes a pessoa diz assim, não, poxa, mas se você não quer me ouvir, mas vamos buscar ajuda. Vamos buscar uma pessoa madura na fé, vamos buscar uma pessoa piedosa, vamos buscar uma pessoa que possa nos ajudar a lidar com essa situação que está acontecendo aqui entre nós. Mas a pessoa, ela não quer. Sexto, um coração endurecido, ele não muda de comportamento mesmo estando errado, porque mudar significa admitir que está errado. Então ele não muda, certo? Ele insiste que ele está certo, ele mantém o mesmo comportamento, ele precisa sempre ter a última palavra. E é muito difícil conviver com alguém com o coração endurecido. Veja, o coração endurecido também não se amolda às necessidades do seu cônjuge. Ele sempre espera que os outros, ou que o seu cônjuge, melhor dizendo, se adapte a ele. Mas não se coloca no lugar do seu cônjuge. Vive centrado em si mesmo. O coração endurecido torna-se capaz de mentir, iludir, enganar, e tudo isso para fazer a sua própria vontade, para evitar a confrontação, para manter o controle da situação. Percebe como a coisa é perigosíssima? O coração endurecido perde esperança na ação de Deus, ou seja, quando as situações vão se agravando no casamento, o coração endurecido, ele não acredita que Deus pode restaurar o casamento. Ele não confia nas promessas de Deus. Ele se torna desesperançado, ele se torna obstinado. Ele só vê uma coisa diante dele: o divórcio. Certo? O coração endurecido busca a própria felicidade acima de tudo. Então, o coração endurecido, ele coloca a sua felicidade pessoal acima do casamento, acima das promessas que foi feito, acima do bem do casal. É uma busca individualista por felicidade que acaba destruindo o casamento. Então essas são características próprias de um coração endurecido. E cabe a mim, cabe a você, não pensarmos no nosso cônjuge, mas pensarmos em nós, tá? Pense em você. Será que o seu coração não tem demonstrado endurecimento em alguma dessas áreas? Então, veja, o coração endurecido, ele é essa pessoa que coloca a sua felicidade acima de tudo, e muitas vezes a pessoa já casa com esse propósito, não de ser feliz no sentido de compartilhar a felicidade do casamento, fazendo a outra pessoa feliz também e sendo feliz, mas para buscar de forma exclusiva a sua felicidade, certo? Então, você que é casado há muitos anos, veja, é uma bênção nós vermos irmãos que, pela graça do Senhor, estão casados. No mundo que nós vivemos, onde o nível é tão alto de divórcio, até dentro das pessoas que estão na igreja, é uma bênção, meus queridos, é um alento, certo? E é uma diferença que nós mostramos na sociedade. Eu me lembro, um tempo atrás, tinha um cantor que ele falando sobre um outro cantor que era casado há muitos anos.
E aí esse cantor, ele se separou da mulher, esse que passou muitos anos casado, e o seu colega, que também era cantor, disse assim: olha, quando ele se separou eu senti um alívio, porque eu já casei tantas vezes e eu ficava perguntando por que ele conseguiu passar tanto tempo casado com a mesma pessoa, com a mesma mulher. Então, muitas vezes, o fato da igreja testemunhar nessa área provoca incômodo nos incrédulos. Eles ficam se questionando: mas por que isso acontece? Como é que isso acontece? E isso causa um desconforto muito bom para o incrédulo. Ele ser provocado a sua consciência. Certo? Então é muito bom vermos pessoas casadas há muitos anos. E nós sabemos que existem lutas. Nós sabemos que caminhar junto, quando dois pecadores entram no laço do matrimônio, não é algo fácil. Todo casamento exige ajustes. Mas quando você faz aquele balanço, né, você diz assim: não, mas eu casaria novamente com essa pessoa. Certo? Então, que você continue buscando pautar o seu casamento de acordo com os princípios da palavra de Deus. Essa é a melhor forma de você cuidar do seu casamento. Certo? Então, aqueles que estão namorando com o propósito de casar, veja, o casamento é uma união para a vida toda. É até que Deus, pela morte, nos separe. Esse é o propósito primordial. Então, você já pode perceber aí que é algo sério. Casamento é algo sério. Depois da sua conversão, essa é a segunda decisão mais importante da sua vida. Certo? Então, se você pretende se casar, busque casar-se com uma pessoa que seja verdadeiramente crente, que queira resolver os problemas do casamento como um crente. Na dúvida, não ultrapasse. Na dúvida, não case. Certo? Lembre-se que casamento não resolve problemas, casamento revela problemas. Então, é uma bênção, mas na dúvida não ultrapasse. Seja criterioso, busque entender que casamento não é brincadeira, casamento é algo sério, uma bênção de Deus para a nossa vida, mas tem que ser vivida de maneira correta. Então, veja, outra coisa que nós deveríamos também deixar claro aqui, meus irmãos, nós sempre precisamos colocar um ponto importante, que aquelas pessoas que estão dentro da igreja e que passaram por divórcio, é importante sempre deixar claro que essas pessoas, elas não devem se sentir de forma nenhuma discriminadas em nosso meio, certo? Então, há pessoas que casaram-se com o propósito de viver a vida toda, mas infelizmente, por questões que não estavam dentro do seu controle, acabaram se divorciando, certo? E essas pessoas, elas precisam ser amadas por nós, acolhidas por nós e jamais discriminadas, certo? Entendendo que Deus, Ele nos restaura, certo? Muitas vezes nós passamos por essas experiências traumáticas na vida, mas Deus, Ele ainda tem planos maravilhosos para nós. Que Deus nos abençoe. Assim nós concluímos o ensino no 7º mandamento. Amém.